Olá, sou Jaime Pinto, no dia 10 de outubro de 2025. Neste vídeo vou contestar declarações dos senhores presidentes da Assembleia da República e da República, que têm ideia de terem dito algo na linha de que o extremismo não se combate com palavras, mas é preciso sim que governos moderados governem bem, resolvam os problemas das pessoas, porque assim é que podem conseguir evitar que cresça o extremismo em Portugal. Ora, eu penso que isto, em circunstâncias normais, seria a solução ideal, mas mesmo em circunstâncias normais não se pode garantir que se consiga obter a solução ideal e, portanto, eu penso que deveria sempre existir um plano B. E ainda por cima, não estamos hoje em dia em circunstâncias normais, estamos em circunstâncias muito invulgares. Assim sendo, fico preocupado com declarações destas e espero verdadeiramente que partidos moderados não se fiquem só por esta expectativa de que venha a governação resolver os problemas dos portugueses e deixar os portugueses muito contentes. Ora, o fator que certas vezes distingue pessoas extremistas de moderadas é que há pessoas extremistas que reagem fortemente às notícias negativas. Ora, em democracias, a comunicação social dá essencialmente notícias negativas, notícias sobre o que não corre bem, sobre os problemas, realmente sobre o que é negativo, e portanto isso ajuda a que pessoas extremistas concluem que os governos têm sido um desastre, têm feito tudo mal, têm sido totalmente incompetentes. Algumas pessoas concluem que os governos têm sido todos incompetentes, outras concluem que os governos têm sido todos corruptos. Há pessoas de extrema esquerda que concluem que os governos têm sido todos uns vendidos ao grande capital, e há pessoas de extrema direita que concluem que os governos têm sido todos uns lacaios dos Jorge Soros. Ora, isto porque há uma teoria da conspiração muito popular entre a extrema-direita, e não restrita aqui a Portugal. Isso é uma teoria da conspiração que corre aí pelo mundo ocidental, que diz que quem realmente manda, quem tem vindo a mandar no mundo ocidental não são realmente os ministros, primeiros-ministros, presidentes, mas tem sido sim o Jorge Soros, com um grupo de pessoas em seu redor, aí dependendo das pessoas, umas atribuem determinadas pessoas a esse grupo, outras pessoas a esse grupo, enfim, a constituição desse grupo, as opiniões variam um pouco, mas é uma teoria muito popular. E assim sendo, nós podemos ouvir aqui e ali, por exemplo, o André Ventura, o líder do partido de extrema-direita, que pela primeira vez conseguiu entrar no nosso Parlamento e já conseguiu chegar a ser o segundo com mais deputados no nosso Parlamento, e podemos ouvi-lo falar aqui e ali do Jorge Soros. Vamos ouvir. As financiadas pelo Jorge Soros. Ora, eu nunca ouvi a André Ventura explicar porque é que ele refere com alguma regularidade o Jorge Soros, não é? Ele é esperto, ele sabe fazer propaganda, e portanto sabe que explicar bem qual a teoria da conspiração em que o seu partido acredita poderia tirar votos em vez de dar votos. Mas houve um vice-presidente do Chega que se candidatou ao Parlamento Europeu, foi
o líder dos candidatos de partido à campanha ao Parlamento Europeu, o cabeça de lista, e que deu uma entrevista e que foi mais cândido, que deu algumas explicações. Vamos só ouvir um bocadinho. Num livro que acaba de editar, escreve o seguinte: o assalto de que estamos a ser alvo por parte dos operadores da nova ordem mundial no Ocidente inclui a subserviência da população e a dependência das pessoas em relação ao sistema, utilizando políticas que incluem a imigração descontrolada e consequente substituição da população europeia por outra de obediência islâmica mais facilmente controlável. Portanto, são regimes de caráter totalitário. Nós temos vários operadores a nível de governos que, de uma maneira ou de outra, vão alinhando nessas linhas gerais. Mas quem? Fomos para a França, por exemplo, sabemos Macron, por exemplo. Está às ordens, Macron está às ordens dos Macron operadores da nova ordem mundial? Ou é um deles? Não, não é isso. O Macron era funcionário dos Rothschild, não é? Ah, é? Quer dizer, agora não é, agora é primeiro-ministro, é presidente de França, mas era, até ser presidente de França, era membro das companhias Rothschild, sim. Mas haja mando das companhias Rothschild? Quer dizer, isso é branco e preto, não é o haja mando, é evidente que ele sabe onde é que as coisas irão parar, onde é que as coisas, qual é o objetivo final desse tipo de atuação. Nem é preciso receber ordens, porque as pessoas sabem onde é que devem estar e como devem estar. Isto acho que é interessante irmos percebendo o mundo em que vivemos e aquilo em que as pessoas acreditam nos vários setores políticos. O certo é que pessoas extremistas entendem que quem tem governado muito mal e que é preciso que os partidos que têm governado deixem de governar, que é preciso que venha um outro partido governar, o que quer dizer que acreditam que quem governará muito bem, será algum partido com zero de experiência governativa. Portanto, acreditam que quando tivermos um partido sem qualquer experiência governativa a governar, é que governará maravilhosamente, de tal forma que as notícias passarão a ser todas muito positivas, só a darem-nos novidades ótimas, por passar a correr tudo bem no país. O país ficará até livre de impactos negativos, de desastres naturais, crises internacionais, tudo. Quando tivermos a governar o país, um partido com zero experiência, um partido sem qualquer experiência governativa, é que governará de repente maravilhosamente. Há algumas pessoas extremistas que pensam que mesmo só mudar as pessoas que mandam não chega, é preciso que se mudem os próprios sistemas políticos. Eu acho ainda mais curioso, porque desenganem-me se eu estiver enganado, por favor escrevam aqui abaixo na página do YouTube, mas há um partido que é contra o nosso sistema político e que tem uma alternativa, um partido que existe já há mais de 100 anos, que é o PCP, que deseja o comunismo. Não pode dizer, claro, porque perderia votos se dissesse realmente que seja essa alteração do sistema político, mas esse realmente é natural que o núcleo duro do partido que não gosta do nosso sistema político, mas tem uma alternativa. Curiosamente, outros grupos extremistas também não gostam do nosso sistema político, mas não têm uma alternativa. E ainda, enfim, neste mundo em que vivemos, quem anda um bocadinho pelas redes sociais pode descobrir simpatizantes do Chega que não gostam do nosso sistema político, criticam a democracia, mas até agora só ouvi que apontassem como bom o salazarismo. No entanto, o Salazar era uma peça essencial do salazarismo. Depois do Salazar morrer já não é possível voltar-se a ter salazarismo, mas de qualquer maneira, então há outros partidos que já se contentariam se quem manda, partidos e pessoas que tens
tem governado Portugal, deixassem de governar, passávamos a ter algum novo partido com zero de experiência de governativa e aí a governação seria maravilhosa. Já pessoas moderadas não avaliam o país pelas notícias do dia-a-dia, percebem que é perfeitamente natural que haja notícias negativas. Nós não estamos a viver num paraíso, não estamos a viver num conto de fadas, estamos a viver no mundo real. No mundo real há problemas, nunca qualquer governo conseguiu resolver os problemas todos, nem mesmo nos países mais ricos. E aliás é habitual nos países mais desenvolvidos a comunicação social falar de problemas, mas já há países pobres onde a comunicação social é muito mais positiva. Porquê? Como é que se explica isso? Bom, explica-se porque há muitos países pobres que têm ditaduras e onde a comunicação social tem medo de quem está no poder. E então, para agradar aos políticos, para se conseguir aguentar para as pessoas conseguirem aguentar e os órgãos de comunicação social se conseguirem aguentar, tem que agradar ao poder político e falar essencialmente e dar essencialmente notícias positivas e serem muito suaves com as negativas. Mas nos países mais desenvolvidos, na maior parte dos casos, há democracia e a comunicação social fala dos problemas. Portanto, não é por aí que podemos avaliar o país. Para se avaliar o país é preciso olhar para indicadores como a evolução do PIB, a evolução das exportações, a evolução do salário médio, a evolução da esperança de vida, do analfabetismo, das qualificações das pessoas. E se olharmos para indicadores realmente da evolução dos últimos 50 anos em Portugal, são indicadores muito positivos. E Portugal, aliás, passou nos anos 90 do século passado a estar entre os países desenvolvidos. E foi realmente por mérito, não foi por sorte. Poderia ter sido por sorte, poderia-se ter feito aí algum furo e ter jorrado petróleo e gás natural, ou ter-se descoberto aí alguma jazida de ouro, de prata, de qualquer... poderia-se ter descoberto aí algo muito valioso aí no subsolo, que se começasse a exportar e que fizesse entrar milhares de milhões no país, e de repente o país podia ficar mais rico e mais desenvolvido por ter encontrado aí qualquer coisa debaixo do solo. Mas não foi esse o caso. Portugal é um país pobre em recursos naturais, realmente não tem minas ativas nem de ouro, nem de prata, nem tem quaisquer poços de petróleo, gás natural, minas de carvão. Realmente a evolução do país não se deveu a riquezas naturais. E também quanto se olharmos para a agricultura, Portugal tem áreas razoavelmente planas e extensas no Baixo Alentejo, que é precisamente a parte aqui de Portugal continental com menos chuva, mais irregularidade na chuva. Por outro lado, onde há mais chuva é no Minho, que é uma zona que se caracteriza muito mais por montes, montanhas, zonas pedregosas. Portanto, também não é a riqueza agrícola que nos catapultou, não é, para sermos um país desenvolvido. Portanto, é realmente mérito da governação em Portugal e do povo português. É claro que não somos os campeões mundiais, não é? Não conseguimos em 50 anos de novo regime ascender ao pelotão da frente dos países mais desenvolvidos. Dentro dos países mais desenvolvidos estamos mais perto da cauda. Portanto, não somos os campeões, mas ainda assim estamos num grupo de países desenvolvidos. Isto, apesar de Portugal ser um país pequeno, mesmo na ponta da Europa, e com falta de chuva, nas zonas planas que poderiam ser boas para a agricultura, e em grande parte de Portugal continental há menos chuva regular do que seria bom para a agricultura, com falta de riquezas naturais, e portanto quer dizer, há certamente muitos países no mundo com mais riquezas naturais que Portugal e que não ascenderam ao grupo dos países mais desenvolvidos, e nós estamos numa minoria desses países. Portanto, as pessoas moderadas, olhando para os indicadores da evolução de Portugal, consideram que Portugal
não sendo o campeão do desenvolvimento, conseguiu atingir objetivos que antes de termos este sistema político não tínhamos conseguido. Assim sendo, os portugueses moderados acham que, com os problemas que vão surgindo, podemos fazer ajustes no sistema político que temos, mas não se justifica fazer tábua rasa e dizer não, a partir de agora os partidos que governaram não podem governar mais e o sistema político tem que ser mudado porque é toda uma porcaria, todos governaram pessimamente e tal. Não é verdade. Há realmente, curiosamente, o partido que mais critica os últimos 50 anos, que foram o tempo da democracia, é o Chega, que recorrentemente critica os últimos 50 anos, o país empobreceu nos últimos 50 anos, e os últimos 50 anos foram de corrupção, e os últimos 50 anos foram isto e aquilo. Mas é falso. Os últimos 50 anos foram positivos para o país. Portanto, pessoas moderadas que olham realmente para os indicadores, que veem qual foi o crescimento do produto interno bruto, exportações, salários médios, esperança de vida. Em 50 anos aumentou quase 10 anos a esperança de vida, que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, que foi muito importante para aumentar o acesso a cuidados médicos, para aumentar a esperança de vida, melhorou a alimentação, enfim. Portanto, aí moderados não se regulam pelas notícias negativas do dia-a-dia, não reagem excessivamente às notícias negativas do dia-a-dia, percebem que é natural que haja problemas, é natural que a democracia, a comunicação social os noticie, porque nós estamos no mundo real, nós estamos no paraíso, não é? num conto de fadas. Agora, também por isso mesmo, as pessoas moderadas percebem que os governos não conseguem dominar tudo, não conseguem resolver tudo, e portanto também não podem garantir que vão conseguir, seja num ano ou dois ou mesmo em 4, que consigam resolver os problemas dos portugueses e deixar os portugueses todos muito felizes. E o problema nem são só a possibilidade de acontecerem desastres naturais, que o governo consegue evitar, ou de crises internacionais, seja do setor financeiro, do setor petrolífero. Enfim, há muitas crises que podem acontecer no mundo e que podem afetar Portugal. Repare-se que Portugal, enfim, só para dar um exemplo, repare-se que, ou dois, só nesta década em que estamos, houve uma doença que tinha surgido em 2019 na China e que cá chegou em Portugal em 2020, uma pandemia que se espalhou por todo o mundo, obrigou a confinamentos, chegámos a ter aí hospitais cheios a abarrotar e doentes em pavilhões esportivos, como nunca antes nem depois aconteceu na minha vida. Portugal foi muito afetado, porque foram mais afetados países com mais pessoas de terceira idade e com mais turismo. Países com esperança de vida menor foram menos afetados, países mais industrializados, com mais indústria e menos turismo, foram menos afetados. Realmente, com a pandemia, a circulação de pessoas foi muito afetada, Portugal foi muito afetado. Como é que qualquer governo partido impediria que Portugal fosse muito afetado por esta crise? Não era possível. Como é que algum partido podia impedir que essa crise chegasse a Portugal? Não era possível. É um exemplo. Depois veio, quando acabaram confinamentos, subiram preços de combustíveis fósseis, veio a inflação em geral, e depois ainda a Rússia lançou um ataque brutal à Ucrânia. A Rússia, que é um dos países, um dos maiores produtores de petróleo e gás, de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, fez subir os preços de combustíveis fósseis ainda mais. Já tinham subido por efeito da pandemia, subiram mais depois pelo ataque à Ucrânia. E ainda a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de cereais, fizeram subir também os preços dos cereais, do pão,
É claro que isso foram fatores que trouxeram frustração à população portuguesa e às populações de outros países do mundo. Como é que qualquer governo pode impedir uma coisa dessas? Agora, não só podem surgir crises ou devido a desastres naturais, ou crises lá fora que afetam o país, mas mesmo entre os problemas que já temos no país, temos problemas que não se resolvem rapidamente, como é o caso do problema da habitação. Acho que há pessoas que acreditam que é possível resolver-se rapidamente porque há prédios devolutos e por causa do número de casas que há em Portugal, mas em geral reconstruir, reabilitar ou reconstruir prédios devolutos é até mais demorado e mais caro. Acaba por ser mais barato construir de novo onde nada há, onde nada tem de ser demolido, onde nada tem de ser preservado, do que reabilitar ou reconstruir prédios devolutos. Para além disso, nós somos um Estado de Direito, um Estado de Direito, tem que se respeitar a justiça e os tempos da justiça, e há prédios que estão devolutos por estar a discutir na justiça a quem pertence, a pessoas ou entidades a que esses prédios pertencem, e é preciso esperar-se que a justiça decida, não é? Portanto, os prédios devolutos, a meu ver, não são uma solução rápida, de maneira nenhuma, são um problema que não tem solução rápida. É verdade que há muitos casos, mas porque em Portugal há muitas casas de férias. O problema é que essas casas estão geralmente em locais bons para férias, mas onde não há empregos o ano todo. Portanto, há uma discrepância entre os sítios onde há casas vazias a maior parte do ano e os sítios onde há muitos empregos e onde as pessoas querem estar a trabalhar. Portanto, eu penso que não há forma nenhuma de se resolver rapidamente o problema da habitação, como construir rapidamente e barato e disponibilizar casas a preços baixos. Portanto, esse é um problema que, por muito bem que este governo decida, certamente esse problema vai continuar a existir quando vierem as próximas eleições, sejam elas daqui a 1 ano, 2 anos, 4 anos, o problema vai continuar a existir. Pois repare-se, ainda as licenças de construção são dadas por câmaras municipais, não é pelo governo, não pelo governo central. Portanto, quem quer construir pode comprar terreno, pagar os projetos de arquitetura, engenharia, e depois ficar anos à espera de uma licença de construção dada por uma Câmara Municipal. Portanto, isto não é uma coisa que um governo possa estalar o dedo e já está resolvida para o ano, ou daqui a 2 anos, ou mesmo que seja daqui a 4 anos. É um problema que vai durar. Outro problema que existe há décadas e que não vejo como é que vai desaparecer é o da falta de médicos. Estamos numa área em que tem-se procurado resolver os problemas puxando o cobertor para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo, e aquilo que se tem visto com o passar das décadas é que ora faltam mais médicos num lado do país, ora faltam no outro, ora faltam nesta especialidade, ora naquela especialidade. Puxa-se o cobertor para um lado, tapa-se de um lado e destapa-se do outro. Há médicos a menos. No entanto, tem havido sempre no próprio setor pessoas que se opõem determinantemente a que haja aumentos significativos de vagas para estudantes. E ainda no ano passado o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, Primeiro-Ministro do anterior governo e do atual, ainda no ano passado mostrou-se, disse ser a favor de que se criassem 2 novas faculdades, e foi insultado de uma forma brutal pelo bastonário da Ordem dos Médicos. Fiquei até espantado. Tenho sempre visto pessoas, entre a Ordem dos Médicos, faculdades de Medicina, tenho sempre visto pessoas a dizerem não é preciso mais médicos, não é preciso mais médicos. Apesar de tudo, um ataque tão brutal ao Primeiro-Ministro surpreendeu-me.
Ora, mesmo que já houvesse entendimento entre partidos políticos, entre a Ordem dos Médicos, direções de faculdades de medicina, que já houvesse um entendimento que permitisse aumentar as vagas da medicina e começarem-se a formar mais médicos, ainda assim seriam precisos uma série de anos para eles formarem, mas nem sequer chegámos a esse ponto, não chegámos a esse ponto, apesar de que o problema ainda se agravou mais nesta década, porque tenho ideia que, principalmente após a pandemia, que mais jovens portugueses ficaram com vontade de se formar para irem para países mais ricos ganhar mais os países ricos descobriram que podiam vir cá buscar pessoas com boa formação. Portanto, mais habitual se tornou que os jovens portugueses licenciados fossem embora para o estrangeiro. Também aumentou a saúde privada, cresceu a saúde privada. Bom, e ainda este ano surgiu um novo hospital público em Sintra, mas como é que é possível, sem se formarem mais médicos, como é que é possível depois funcionar bem a saúde, não é? E ainda houve ainda se tornou habitual médicos negarem-se a trabalhar mais do que o número, do que as horas extraordinárias que são obrigatórias. Quer dizer, era habitual médicos irem muito para lá das horas extraordinárias obrigatórias e passou a ser vulgar médicos oporem-se a isso e não trabalharem mais do que o número de horas extraordinárias obrigatórias. Ora, não estou aqui a criticar esses médicos. O que digo é, se há mais médicos a irem para o estrangeiro, mais médicos a irem para instituições privadas, e se médicos que trabalham menos horas, parece-me que é muito claro que fazem falta mais médicos, que é absurdo que tantos jovens portugueses que têm boas notas e querem ir para a medicina não possam ir por não haver vagas. Portanto, o nosso sistema de ensino impede muitos jovens portugueses que querem tirar cursos de medicina, tirarem cursos de medicina, e depois faltam sistematicamente médicos. Passam uma década e outra década e continuam sempre a faltar médicos. Agora, para se resolver isso, eu penso que é preciso, em primeiro lugar, que haja um entendimento entre políticos e ordem dos médicos e faculdades, e que todos percebam, não, é preciso mais médicos, vamos fazer alguma coisa, e depois ainda é preciso que passem uma série de anos. E ainda nem chegámos ao ponto inicial, porque como a própria ordem dos médicos nega categoricamente que sejam precisos mais médicos. Portanto, se nega o problema, nem sequer se começa a caminhar para a solução, e os primeiros ministros não podem ir eles próprios ensinar jovens ensinar medicina a jovens. Não é preciso que os médicos entendam que são precisos mais. É preciso aumentar as vagas, é preciso que mais alunos aprendam e que se tomem as necessárias decisões. Portanto, eu acredito que este problema vai ser outro que se vai arrastar. Vão surgir aí mais eleições e o problema vai continuar a existir, e não há qualquer hipótese. O governo, por muito competente que seja, por muito bem motivado, por muitas boas intenções, seja lá de que partido for, só os médicos é que podem ensinar medicina, e se eles acham que não é preciso mais médicos, portanto, isso aí eu penso que é um problema que só alguma hipótese se resolver realmente com palavras. Era preciso que houvesse diálogo, que houvesse paciência, que houvesse diálogo entre políticos e ordem dos médicos e faculdades, e que se encontrasse uma solução em conjunto que depois pudesse ir para a frente e ser executada. Portanto,
não há hipótese do governo por si só governar muito bem esse problema desaparecer, porque o governo precisa da colaboração dos médicos, que entendem que não é preciso mais vagas e mais médicos. Ora, só a solução que tenho ouvido dizer é o Estado que paga mais, que é para os médicos não irem para o estrangeiro, não irem para o privado. Está bem, mas há outros países que têm grandes empresas, exportam para o mundo todo, entra lá imenso dinheiro, são mais ricos e pagam mais. Como é que agora o nosso país, como é que o Estado português pode competir com o do Reino Unido, ou a França, ou da Alemanha? Não pode competir. Quer dizer, poderia encher-nos mais de impostos, para ter mais dinheiro, para pagar mais, mas depois as pessoas ficariam irritadas e um partido que fosse por aí também perderia as eleições, também não seria viável. Quer dizer, não há hipótese de um Estado mais pobre estar a concorrer e a pagar mais do que outros que são mais ricos. Portanto, esse problema, eu aposto que se vai estender durante décadas. E por fim há o problema tremendo da baixa natalidade, quer dizer, também é um problema que se vem a agravar há décadas, e chegámos a um ponto de nascimentos serem por volta de metade do que eram em 1974. Ora, também é uma matéria que há décadas que estudos nos dizem que Portugal está a caminhar por uma crise gravíssima por causa da baixa natalidade, e a baixa natalidade a baixa natalidade é ao mesmo tempo aumento da esperança de vida, quer dizer, com o aumento da esperança de vida o Estado precisa de ter cada vez mais dinheiro e gastar cada vez mais dinheiro, e com a baixa natalidade pois leva a que haja cada vez menos população ativa. Ora, como é que é possível o Estado gastar cada vez mais dinheiro recebendo cada vez menos para ver cada vez menos a população ativa, para ver cada vez menos população a pagar à Segurança Social e até a IRS, e IVA e tudo mais, com cada vez menos população a pagar cada vez menos impostos ao Estado e com cada vez menos atividade económica para ver menos população. Bom, e para além disso, a diminuição da população não afeta todos os setores por igual, afeta particularmente alguns. Vejamos, por exemplo, o que disse já em 2023 Marcos Mendes. Terceiro, há 3 setores que dependem muitíssimo de imigrantes: agricultura, turismo e construção, como estamos a ver. Sobretudo, desde logo, a agricultura à cabeça, o alojamento, a restauração e também a construção. Vejamos já agora, por curiosidade, quais são as principais nacionalidades dos imigrantes que temos atualmente em Portugal. Claramente à cabeça a comunidade brasileira. Depois há várias outras, indiana, nepalesa, mas claramente, cabo-verdiana, mas claramente os brasileiros. Não só foi fundamental que viessem imigrantes para Portugal não ter entrado já numa grande crise. Portugal só não entrou numa grande crise, como os diversos estudos que têm vindo a ser feitos indicavam que iria entrar, porque a população ativa não caiu drasticamente, e só não caiu drasticamente porque entraram imigrantes. Na verdade, a população ativa é ligeiramente maior agora do que era há 10 anos atrás. E isso permite que se mantenham os pagamentos ao Estado, à Segurança Social, IRS, IVA. É possível que as empresas mantenham a sua atividade. Se não tivessem entrado muitos turistas, por exemplo, a atividade agrícola teria-se reduzido drasticamente. Muito daquilo que nós comemos não seria produzido. Não seria possível não haver pessoas. E repare-se, se juntam duas coisas. Temos nascimentos a metade do que era 1974, e ainda temos os jovens mais qualificados de sempre, o que em si é bom, mas isso também contribui para que esses jovens não queiram ir trabalhar a fazer colheitas na agricultura, nem a fazer camas e a limpar quartos de hotel, nem a assentar tijolos na construção civil. E portanto, sem imigrantes essas áreas teriam-se afundado. E repare-se como é que podemos resolver os problemas da habitação
sem imigrantes. Quer dizer, se para fazermos mais habitação, nós precisaremos de mais imigrantes e não menos. Temos poucos jovens a começar a trabalhar, muito mais pessoas a reformarem-se do que jovens portugueses que começam a trabalhar, e ainda por cima os jovens portugueses não é para a construção que, em geral, não é para a construção que querem ir trabalhar. E portanto, se queremos resolver os problemas da habitação, vamos precisar de mais imigrantes. Assim sendo, isso é mais um problema que é um problema que não penso que partidos moderados possam resolver só trabalhando muito bem em gabinetes e sem falar com a população, porque podem realmente decidir competir com a extrema-direita, antecipando-se, dizendo não deixam entrar imigrantes, pronto, para ver se por essa forma as pessoas já não vão votar na extrema-direita e vão votar noutros partidos moderados. Ora, se partidos moderados cortarem eles a entrada de imigrantes, aí atirarão o país para aquela tal grande crise que se previa que iria acontecer, porque irá começar a cair a população ativa, irá começar a cair a produção agrícola, a atividade no turismo, na construção civil e tal, e aí os partidos moderados atirarão o país para uma crise forte, que desagradará às pessoas e lhes retirará votos. Por outro lado, se continuarem a deixar entrar imigrantes, ficará caminho aberto para a extrema-direita fazer muita campanha, é que é muito mal que os partidos têm governado, querem substituir a população por outra população. E a verdade é que a entrada de muitos imigrantes criou um choque e está a levar a que muitas pessoas efetivamente votem no Chega, aqui em Portugal e noutros partidos do mesmo género, aí pelo Ocidente fora. Isto cria uma realidade muito estranha aqui em Portugal. Repare-se que o Chega se apresenta como eles dizem que são um partido de direita, as pessoas fora dizem que se trata de um partido de extrema-direita, mas onde teve mais, onde tem tido percentagens maiores de votação, onde é que é no Alentejo e no Algarve. Ganhou, por exemplo, em Beja, em bastiões da esquerda e da extrema-esquerda, que o Chega tem tido melhores votos, tem tido melhores percentagens, tem tido melhores resultados. Ora, como é que isso é possível? Quer dizer, aquelas pessoas que eram contra o capital, contra as empresas grandes, contra as multinacionais e tudo, de repente mudaram de ideia, passaram a achar que para o país progredir tem que haver empresas com sucesso, tem que haver pessoas a investir em capital, empresas a aparecerem, a crescerem, a desenvolverem-se. Ouvimos realmente os simpatizantes do Chega a falarem da preocupação com as empresas e o desenvolvimento das empresas e do país. Não, nada. Quem se interessa um bocadinho por isso e vai procurar nas redes sociais, o que é que dizem realmente os defensores do Chega, quer vejamos reportagens em que foi perguntado a pessoas no Alentejo e no Algarve porque é que votavam no Chega. As respostas são sistematicamente imigrantes e estrangeiros. Curiosamente, há pessoas que são não só contra os imigrantes em Portugal, mas até contra os turistas, e pessoas que me surpreendem. Lembro-me de ouvir ser entrevistada uma senhora com um aspecto normalíssimo no Algarve, dona de uma loja, e que se queixava de que era habitual sair à rua, ver estrangeiros, até parecia que não estava em Portugal, porque havia estrangeiros por todo o lado. Isso
espanta-me, a mim confesso que me espanta, porque realmente os estrangeiros estão a levar para o Algarve milhares de milhões a cada ano, são a maior fonte de riqueza do Algarve, não é uma zona muito industrializada. Também tem e depois outra atividade importante é a agricultura. Não renderá tanto, mas também é uma atividade importante no Algarve. Agora, sem imigrantes, grande parte da agricultura parava. Não haveria qualquer hipótese de as pessoas lá colherem sem os imigrantes. E sem os turistas irem lá, seria um desastre. Aposto que a loja daquela senhora não se aguentaria, como não se aguentaria a grande parte do comércio. Desapareceriam imensas empresas, não só os mais óbvios, como hotéis, campos de golfe, sei lá, empresas de limpezas de piscinas, empresas de jardinagem, mas até empresas de construção civil, lojas, supermercados e tudo, muito restaurantes, e teria que fechar grande parte daquilo, não ia para lá dinheiro, teria que fechar grande parte daquilo. Portanto, os partidos moderados têm aqui um problema, quer dizer, se quiserem ir buscar os votos dessas pessoas, inclusivamente pessoas que são de esquerda e de extrema esquerda, mas que votam no Chega porque não querem os imigrantes ou não querem os turistas, algo, aliás, que o André Ventura, que conseguiu um crescimento enorme do partido, quando os partidos de extrema-direita aqui em Portugal nunca tinham estado sequer perto de eleger um deputado, e o André Ventura conseguiu, e realmente a fazer propaganda, a relacionar-se com o eleitorado. Ele sabe muito bem o que está a fazer, faz muito bem, é muito esperto, é ativo, e veja-se como é que ele faz propaganda, particularmente no Alentejo e no Algarve. O tema serve para se distinguir de PSD e PS. Ora, o André Ventura, pelos gestos, pelas palavras, pelas propostas na Assembleia da República, também me lembro que aqui, quando os bancos começaram a ter lucros grandes, depois de uma fase muito difícil, durante a crise financeira e a fase que se seguiu, quando voltaram a ter lucros grandes, o Bloco de Esquerda propôs um novo imposto sobre os bancos e o Chega não ficou atrás e propôs também. Porque o André Ventura fala da direita e tal, mas sabe perfeitamente que muitos dos votantes do Chega não são da direita. Há muitos que são de centro-esquerda e há muitos que são de extrema-esquerda, só que não querem os imigrantes e não querem alguns nem sequer querem os turistas. Portanto, André Ventura sabe isso muito bem e por isso procura ali uma ginástica e tal para conseguir votos realmente que vão desde a extrema-direita até à extrema-esquerda. Ora, curiosamente, fico espantado a ouvir aqui e ali pessoas a fazerem comentário político, ou mesmo políticos, e a dizerem que agora o eleitorado português é essencialmente de direita. Porque isso não corresponde à realidade, quer dizer, aquelas pessoas no Alentejo e no Algarve não são pessoas de direita de que o próprio André Ventura tem o cuidado
de ter um comportamento que possa ser bem visto por quem está habituado à esquerda e à extrema-esquerda e por quem é de esquerda e de extrema-esquerda. Ele consegue votos desse eleitorado e não quer perder os votos desse eleitorado, não lhe importa nada que esse eleitorado não seja realmente de direita. Mas há efetivamente muitas pessoas, podem ser de esquerda, podem ser de extrema-esquerda, mas mais do que isso, não querem os estrangeiros. Ora, se partidos moderados cortarem a entrada dos estrangeiros, talvez não percam esses votos para o Chega. Só que atiram o país para uma crise muito grande, porque a natalidade é baixíssima e porque faltarão imensas pessoas, particularmente para alguns setores, como por exemplo a agricultura, a construção. Por outro lado, se os partidos moderados continuarem a deixar que entrem pessoas, o Chega continuará a tirar partido disso. E então poderá crescer. E repare-se que quando os extremos crescem, isso pode criar grandes problemas de governabilidade. E um caso que estamos a ver é o caso francês, que sucedem os primeiros ministros, vem um primeiro-ministro, depois outro, mas o certo é que nenhum consegue tomar medidas para reduzir o déficit e evitar que a dívida francesa cresça para valores cada vez mais exagerados, não é? Penso que já em 115% do PIB, e nenhum primeiro-ministro consegue descer o déficit, porque em França, entre o RN da Marine Le Pen, que está muito popular, e mais a França insubmissa do Mélenchon, quer dizer, entre um e outro tem mais de 50% dos deputados. A partir daí tem-se sucedido os primeiros ministros e nunca conseguem fazer um acordo que passe na Assembleia da República, que seja aceito pela Assembleia da República para que se tomem medidas para baixar o déficit. E não se consegue solução nenhuma, nem os moderados não conseguem, nem entendimentos com a extrema-esquerda nem com a extrema-direita. Ora, há quem diga, mas isso se chama a extrema-direita e tal, é depreciativo, é um truque da esquerda chamado... Não é depreciativo. Repare-se, se o RN fosse um grande partido de direita, é claro que a França já não tinha o déficit que tem. Se fosse um partido de direita, percebia que era... que é mau para a França que esteja a aumentar mais e mais e mais a dívida e quer dizer, a França, para além de ter que aguentar com os problemas todos do mundo real, que aguentou com a pandemia, depois com a inflação, com as subidas dos combustíveis e dos cereais, lá com a guerra com a invasão bárbara da Ucrânia pela Rússia, mas para além disso, eles mesmos estão a criar um problema para eles ao fazer aumentar o déficit, a dívida, e é claro que isso depois a cada ano tem que pagar de juros valores cada vez maiores e maiores e maiores. Ora, ironicamente, para quem é que isso é bom? É precisamente para o grande capital. Para o grande capital é que é bom que a França pague cada vez mais de juros, cada ano mais juros, mais juros. E é bom também para os Rothschild, não é? Curiosamente, a extrema-esquerda odeia ali o grande capital, a extrema-direita odeia ali uns capitalistas que acha que são de esquerda, mas depois não é possível qualquer entendimento que façam quaisquer, mesmo que tenham umas ideias diferentes à partida, que façam quaisquer cedências que permitam entendimento, para que se tomem medidas que sejam boas para a França e não para o grande capital, sejam os capitalistas de esquerda ou de direita. E está a França a criar um problema a si próprio. Agora, não podemos dizer que a culpa é dos moderados, porque os moderados não têm maioria na Assembleia, portanto, isto chega a um ponto, se não há uma defesa
dos partidos moderados em relação aos extremistas, chega a um ponto em que os moderados já não conseguem governar. E portanto, e vamos dizer, eles é que têm a obrigação de governar tão bem que resolvam os problemas. Mas chega a um ponto em que eles nem sequer conseguem governar todo em todo. E mesmo aqui em Portugal ainda não chegámos ao ponto em que está a França, mas se tivéssemos aqui uma crise grave já ficávamos metidos num sarilho enorme. Porque na década passada ainda foi possível, o PS percebeu que havia um sarilho e pediu um resgate e assinou o resgate. Depois distanciou-se, claro, mas pediu e assinou, e depois houve uma maioria absoluta, um governo apoiado por uma maioria absoluta, um governo PSD e CDS, que lá cumpriu aquilo que foi estipulado lá pelo FMI e a União Europeia, e assim Portugal recebeu 68 mil, não chegou, acabámos de não receber tudo, não quisemos receber tudo, mas enfim, enquanto era necessário, enquanto o país não tinha capacidade de emitir dívida pública com juros aceitáveis, foi recebendo as várias parcelas do empréstimo do FMI e da União Europeia, e foi mau, mas sem esse dinheiro entrar em Portugal teria sido muito pior. E foi possível esse dinheiro entrar em Portugal porque houve uma maioria aqui absoluta que conseguiu executar o resgate de forma que a Troika achou que era aceitável, passava. Portanto, o FMI, a União Europeia, o Banco Central Europeu foram aprovando as medidas que foram sendo adotadas, foram achando de acordo com o memorando de entendimento que tinha sido assinado ainda pelo PS, e assim foram mandando o dinheiro para cá. Sem isso teria sido muito pior. Assim foi muito duro, sem isso teria sido muito pior. Mas na altura ainda era possível haver uma maioria absoluta entre PSD e CDS, e essa maioria absoluta cumprir um programa completamente impopular no tempo de crise. E agora, como é que seria? Não seria possível uma maioria absoluta, e o Chega nunca entraria nisso. Portanto, agora é que os políticos vão dizer os moderados têm que governar maravilhosamente, resolver os problemas todos. Quer dizer, os moderados estão a ficar com menos possibilidade de governar do que tinham antes. E portanto, eu penso que espero sinceramente que os moderados percebam que, assim como a extrema-direita faz muita propaganda, também os moderados também têm que fazer, também têm que falar. Não é verdade que as palavras não sejam necessárias, as palavras são essenciais para o povo português perceber que realmente, se não vierem para perceber várias coisas, seja que o problema da habitação não se resolve de um dia para o outro, que se não vierem imigrantes e turistas para cá, que o país mergulha numa crise tremenda, que as pessoas não querem. É preciso palavras, é preciso explicar às pessoas. Quem anda um bocadinho pelas redes sociais, não sou certamente as pessoas que andam mais, mas quem anda encontra facilmente propaganda contra negros, propaganda contra muçulmanos, propaganda contra imigrantes em geral, ora a dizer que eles estão preguiçosos, ora a dizer que eles são responsáveis por todos os crimes, ora são responsáveis por isto, ora por aquilo. A internet está cheia de propaganda precisamente para os portugueses ficarem contra os imigrantes. Ou os outros partidos também se mexem, também fazem propaganda, ou vamos, para além dos problemas todos que há sempre, estamos no mundo real, não estamos no paraíso, ainda vamos ter mais problemas por causa de extremismos. Entretanto, há quem diga, mas temos que olhar às causas que fazem esses partidos crescer. Sim, uma causa é a vinda de muitos imigrantes, é uma causa fundamental.
que leva pessoas de direita, de centro, de esquerda, pessoas que se abstinham. Acho que o Chega vai buscar pessoas a todo o lado, a todos os partidos da extrema-direita, a todas as áreas políticas, da extrema-direita à extrema-esquerda. Acho que há pessoas de todo o lado a votar no Chega, por causa de não quererem cá imigrantes ou turistas. E pessoas ainda que se abstinham, que não votavam em lado nenhum e que passaram a votar. Ora, havia quem dissesse, havia pessoas no PS que falavam todo mundo Chega, com muita expectativa de que o Chega tirasse votos essencialmente ao PSD e ao CDS e que se tornasse mais fácil o PS ganhar eleições. Mas veja-se, quando o Chega cresceu mais, depois no ano passado ganharam eleições a AD, o PSD e o CDS, e este ano ganharam outra vez o AD com uma margem maior. E o PS ficou com menos, e o Bloco de Esquerda e o PCP também têm vindo a crescer. Portanto, eu acho que a realidade mostra, seja pelos locais onde o Chega tem mais votos, Alentejo e Algarve, é onde consegue as maiores percentagens, não é? Os melhores resultados, seja pela diminuição do PS, do Bloco de Esquerda e PCP, eu penso que é muito claro que há muitas pessoas de esquerda e extrema-esquerda a votarem. Mas também há pessoas, claro, que votavam no PSD, pessoas que votavam no CDS e pessoas que se abstinham. Há pessoas de todos os lados a votar no Chega, essencialmente por uma razão, contra os estrangeiros. Só que se eles não vierem cá, entraremos numa crise enorme. Isto tem que ser explicado com palavras. Não há uma forma do governo de repente governar maravilhosamente e deste problema desaparecer, porque o governo aqui, se o governo não deixar entrar imigrantes, ou pior ainda, imigrantes e turistas, o país entrará numa crise. Se deixar entrar e não disser palavras, não explicar às pessoas, então o Chega vai crescer mais e poderá um dia chegar até a governar. E repare-se que isto é um dos problemas, mas há mais. Entretanto, surgiram as redes sociais. As redes sociais ajudam pessoas a descobrir outras com os mesmos gostos, os mesmos interesses, as mesmas opiniões. Isso, em alguns casos, joga para o bem, mas noutros joga para o mal também. Ajuda pessoas que são racistas, que são xenófobas, a descobrirem-se umas às outras, a porem vídeos, imagens, textos e tal, que depois as outras fazem gostos e subscrevem, fazem gostos, as pessoas ficam mais motivadas. Se aquilo resulta, se tanta gente gosta daquilo, então põe mais. E portanto as redes sociais também dão força a extremismos. E quem descobriu como tirar partido disso no Ocidente tem sido essencialmente a extrema-direita, mas não é sozinha. A extrema-direita tem sido ajudada, e há um interesse que vem de fora. Vamos ouvir aqui uma notícia. O Parlamento Europeu alertou em fevereiro que a Rússia está a semear divisões em toda a Europa. O partido de extrema-direita alemão AfD, que tem 9 deputados europeus, considera que a Europa deve retomar a cooperação com a Rússia para garantir a paz e a prosperidade. As suas ligações a Moscovo foram recentemente reveladas pelos jornais Der Spiegel e Insider. Um assessor de um deputado alemão da AfD teve contactos com um coronel do Serviço de Segurança Interna russo, FSB, sobre a possibilidade de receber apoio financeiro para uma ação judicial contra o fornecimento de armas à Ucrânia. As autoridades francesas estão a investigar um antigo eurodeputado de extrema-direita por ter liderado uma campanha para promover os interesses russos antes das eleições. Esse deputado terá organizado 2 empréstimos para o partido de Marine Le Pen, incluindo um de 9,4 milhões de euros de um banco russo em 2014. André Ventura, do Chega, recebeu no Parlamento Português os 2 líderes desses partidos com ligações a Putin. Escreveu no Facebook que é uma honra ter a seu lado o excelente exemplo da AfD alemã e da RN francesa. Ora, será que isto são só os jornalistas doidos a imaginar? Não, será que são? Então vamos ouvir mais vozes
Vamos ouvir. And to you, I mean, when I look, when I see what your AfD colleagues, the lead candidates, have done, they are under investigation for being in the pocket of Putin. And if you look at the electoral program, you will see that it echoes the lies and the propaganda of the Kremlin. So clean up your house before you criticize us. But yes, we see Russian actions as a part of the spectrum of their hybrid war, which includes information warfare, arsons, assassinations, sending parcels with incendiary devices, pushing migrants across the Belarusian-Polish border, and now these drones deliberately sent into Poland. And of course, we have the right to defend our airspace, the security of our citizens and their property. Não estamos em guerra, mas também não estamos em paz. Quem o diz é o chanceler alemão. Friedrich Merz afirma ainda que a ameaça da Rússia é bem real. Die Bedrohung ist real. Sie lesen es in den Zeitungen, hören es in den Nachrichten. Drohnenüberflüge, Ausspionieren, Tiergartenmord, massive Bedrohung einzelner Personen des öffentlichen Lebens, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas. Sabotageakte täglich. Der Versuch, Datencenter lahmzulegen. Cyberattacken. Ich vermute mal, hier im Saal ist wahrscheinlich jeder Zweite mindestens schon einmal davon betroffen gewesen, wie seine Datennetze und Infrastruktur angegriffen wurde. Wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden. Und das muss uns klar sein, wenn wir die Herausforderungen bestehen wollen, vor denen wir jetzt stehen. Und das Ganze wiederum geht nur, wenn wir ein wirtschaftlich starkes Land bleiben. Something new and dangerous is happening in our skies. In just the past 2 weeks, MiG fighters have violated Estonia's airspace, and drones have flown over critical sites in Belgium, Poland, Romania, Denmark, and Germany. Flights have been grounded, jets scrambled, and countermeasures deployed to ensure the safety of our citizens. Make no mistake, this is part of a worrisome pattern of growing threats. Across our union, undersea cables have been cut, airports and logistic hubs paralyzed by cyber attacks, and elections targeted by malign influence campaign. These incidents are calculated to linger in the twilight of deniability. This is not random harassment. It is a coherent and escalating campaign to unsettle our citizens, test our resolve, divide our union, and it is time to call it by its name. This is hybrid warfare, and we have to take it very serious. We have to answer with unity. But we must not only react, we must deter. Because if we hesitate to act, the grey zone will only expand. And the drone wall is our response to the realities of modern warfare. Nós estamos numa nova Guerra Fria. Pode-se dizer realmente que nem estamos em paz com a Rússia, nem estamos em guerra. Eu acho que o correto é dizer-se há uma nova Guerra Fria. E não é só com a Rússia, é com a Rússia e com a China. Esta nova Guerra Fria pode ser bem mais difícil do que a anterior, porque a China agora é uma superpotência que não era, a Rússia não é uma superpotência económica, mas ainda assim, a venda cada vez mais combustíveis fósseis, os combustíveis fósseis sobem e descem os valores, mas o que tende a acontecer década para década é que os valores médios são cada vez mais altos. Isso tem dado força também à Rússia. Na Rússia e na China mandam umas elites nacionalistas que se sentem fortes
porque os países estão mais ricos, com o passar das décadas têm ficado mais ricos, eles sentem-se fortes e querem se expandir. E vem a União Europeia, a NATO, até a ONU, vem o Ocidente como um obstáculo a que se expandam. Vamos a ouvir aqui, por exemplo, Putin a falar de Pedro Grande. Vladimir Putin conversou demoradamente com jovens empreendedores a poucos dias de se realizar o maior Fórum Económico Internacional da Rússia na cidade de São Petersburgo e não desperdiçou a oportunidade de se comparar ao czar Pedro Grande, agora que celebram 350 anos do seu aniversário. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. A identificação com um dos grandes heróis da Rússia serviu a Putin para justificar a invasão militar da Ucrânia. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там, его первых походах. Чего появились туда? Возвращал и укреплял. Não sou especialista em estratégia militar, claro que não sou, mas faço uma aposta, é que se o Ocidente ganhar esta Guerra Fria, se isso acontecer, se vier a ser possível estudar-se no futuro de forma objetiva o Putin, acredito que se descobrirá que ele não é um grande estratega militar, mas acredito também que se descobrirá que ele é sim muito bom em propaganda, muito bom na propaganda interna, que lhe permitiu desviar o caminho da Rússia, da democracia, para um caminho totalmente diferente, que acho que, em vez de meias palavras e de se falar de democracia liberal ou qualquer coisa assim, eu gosto mais de palavras inteiras, dizer que realmente há um fingimento de democracia, mas aquilo é uma ditadura. Mas é brilhante também na propaganda para fora, e a Rússia gasta seriamente nisso, veja-se. A Rússia investe todos os anos 1.500 milhões de euros em propaganda e em desinformação. O cálculo é feito por uma organização não governamental lituana. Em Lisboa, especialistas internacionais avisaram que o objetivo da Rússia é promover políticos da extrema-direita e críticos do apoio europeu à Ucrânia. A Associação de Mulheres Embaixadoras Estrangeiras em Portugal organizou uma conferência sobre desinformação. O debate permitiu uma reflexão mais profunda sobre as ameaças às democracias europeias, sobretudo vindas de Moscovo. Para os investigadores internacionais, a propaganda russa é um fator de instabilidade e uma peça central da guerra híbrida que o Kremlin está a lançar contra a União Europeia. Or hybrid warfare or blended warfare is considered a new type of war that precedes military action or replaces military action. Among the repertoire of hybrid warfare, we have disinformation, we have military actions below the threshold of war, we have sabotage of the infrastructure, of the critical infrastructure. A interferência russa em atos eleitorais já é uma realidade na Europa. O caso mais flagrante aconteceu na Roménia. Um candidato da extrema-direita, desconhecido do grande público, venceu a primeira volta das eleições presidenciais em novembro do ano passado. Os resultados foram anulados pelo Tribunal Constitucional por irregularidades no financiamento da campanha e promoção indevida do candidato nas redes sociais. This is not a speculation, but they were definitely aligned with Russian official messaging. For example, the fact that Ukraine is an artificial country, that Romania should reclaim its territories that now belong to Ukraine, at some point belong to Romania, that we shouldn't help Ukrainian refugees.
Segundo a ONG lituana Debunk, o Kremlin investe anualmente 1,5 mil milhões de euros em desinformação. A ucraniana Maria Kucherenko é especialista em estudos sobre a Rússia. Acredita que Moscou está a fazer de tudo para promover a extrema-direita europeia. Diz que parte da estratégia passa por destabilizar os países africanos e, com isso, aumentar a imigração para a Europa. By increasing of the level of violence, increasing the level of instability in the African continent, they will create additional pressure over the Europe via migrant crises, as they done before. And I'm pretty sure that from that point of view, these populistic parties who are actually in charge of this kind of anti-migrant rhetorics will be winning from that kind of development. Em Lisboa, o aviso deixado foi claro: nenhum país está imune à influência da Rússia, nem mesmo Portugal. Ora, quem é que a Rússia hoje quer favorecer? Já sabemos, na outra Guerra Fria, Rússia e China queriam apoiar partidos comunistas. Mas e hoje? Quem é que eles desejam favorecer? Ora, não é assim tão difícil descobrir, porque até já um amigo do Putin o disse há uns quantos anos atrás. Até já foi dito. Vamos ouvir. So how would you define a perfect Europe for you? Like, that's easy. Party of Freedom in Austria, National Front in France, and Alternative for Deutschland in Germany. So concretely, you would expect from a party like the National Front to make France independent. Get out of NATO? Get out of NATO, get out of the European Union. Yes. Na família Le Pen, Malofeev opta por ajudar o pai. Arranja-lhe um empréstimo de 2 milhões de euros. I sympathize Jean-Marie Le Pen, and I believe that he's a man from the big letter M. How did you help him get this money? I have friends, and these friends were more motivated to help politicians in Europe. Basically, you connected him with... Yes. Okay. Marine Le Pen vai beneficiar de outro canal. Um banco russo-checo empresta-lhe 9 milhões de euros. Je voudrais dire que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Et c'est justement parce que nous aimons l'Europe que nous sommes contre l'Union européenne. Os nacionalistas que hoje mandam na Rússia, o grupo de pessoas nacionalistas que mandam na Rússia, têm uma facilidade em simpatizar e em se relacionar com nacionalistas de extrema-direita no Ocidente. E têm uma preferência, assim sendo, pela extrema-direita no Ocidente. E a extrema-direita no Ocidente também serve os seus objetivos, porque o Putin sabe bem, como pessoa que ficou traumatizada com o fim da Guerra Fria do século passado, mesmo que ele não seja marxista, não seja comunista, ele não quer o comunismo de volta, mas ficou traumatizado com aquela derrota e deseja que hoje em dia, e percebe que hoje em dia há uma hipótese de o desfecho ser diferente. Porque há uma hipótese de que, em vez de ser a União Soviética, que agora não existe, mas estaria a Federação Russa a dissolver-se, pode ser a NATO a dissolver-se e pode ser a União Europeia a dissolver-se. Ora, isso já foi tentado com apoio aos partidos comunistas, não resultou, mas agora a Rússia e a China estão abertas a ter aliados de qualquer quadrante político. Qualquer político no Ocidente que se queira aliar, pode-se aliar. À partida, o facto de ser de um quadrante qualquer, não pode ser de qualquer um. Hoje em dia estão abertos a criar ligações para o Ocidente a qualquer quadrante político. Tem preferência pela extrema-direita, mas não tem que ser a extrema-direita. Agora, a extrema-direita encaixa-se muito bem porque é boa para as pessoas, para que os partidos virem cada país para dentro e que não gostem das organizações internacionais como a União Europeia, a NATO,
a própria ONU. Assim sendo, se os países no Ocidente se viram para dentro, se desunem, se viram para dentro, cada um deles sozinho já não consegue travar o expansionismo que China e Rússia querem ter. Portanto, que eles destruam as instituições internacionais, ou por serem marxistas ou por serem nacionalistas, para a Rússia e para a China tanto faz. Criam relações com quaisquer uns, ou até com outros que nem sejam marxistas nem nacionalistas, mas que sejam idiotas úteis. Já na outra Guerra Fria houve idiotas úteis, não é? Havia pessoas que acreditavam realmente que partidos comunistas eram contra o armamento no Ocidente porque eram muito pacíficos e muito preocupados com os pobrezinhos, e diziam, não se pode gastar dinheiro com o armamento. Havia pessoas que não percebiam que os partidos comunistas era contra o Ocidente, mas havia partidos comunistas aliados à Rússia ou à China que estavam contra o Ocidente e jogavam pelo outro lado, jogavam para travar o Ocidente e facilitar a vitória do outro lado, que era o que eles queriam. Mas havia pessoas que não percebiam isso e achavam, não, eles só são muito pacíficos e muito amigos dos pobrezinhos e tal. Então havia pessoas que jogavam também pelo lado da Rússia e da China sem perceberem isso, eram idiotas úteis. Ora, se isso já acontecia quando era mais claro que havia ligações entre partidos comunistas no Ocidente e a União Soviética comunista ou a China comunista, que quando era mais evidente que havia ligações, hoje ainda é mais complicado, porque há pessoas de vários quadrantes políticos que têm ligações ao outro lado e que jogam pelo outro lado. Aqui em Portugal, por exemplo, curiosamente, na propaganda que é feita na Rússia, quem espalha cá propaganda anti-Ucrânia, anti-sanções à Rússia, é o Partido Comunista Português. Curiosamente sempre assim, que são contra a Rússia porque a Rússia agora é capitalista e tal. Eles é que espalham cá certinha a propaganda da Rússia. Certamente que a Rússia restabeleceu um canal, ou vários canais, têm os seus canais que fazem chegar a sua propaganda a comunistas, e os comunistas espalham daqui nas redes sociais e até generais nas televisões, até os nossos generais putinistas nas televisões, que nos vêm contar como a Rússia está a ganhar tudo e vai ganhar tudo e está tudo a correr de acordo com o plano para a Rússia, e que se não conquistaram Kiev é porque não estava no plano, apesar de que na altura, quando as forças armadas russas estavam às portas de Kiev, eles diziam que já estava, que as forças armadas russas que iam conquistar Kiev, e depois, como foram derrotadas lá, passaram a dizer-nos não. Aliás, ouça-se. Estamos perante uma ofensiva dirigida para Kiev. Os russos já estão em Kiev, não é? Portanto, estão no objetivo político principal. Não estava nos objetivos, nem está nos objetivos da Rússia tomar Kiev, uma ofensiva dirigida para Kiev. Deve ter estado noutro planeta, certamente, não é? Por isso é o que os russos dizem desde o princípio. Os objetivos, aliás, um documento que foi produzido no dia 25, que foi enviado à comunicação social no dia 25, os russos explicaram exatamente quais eram os seus objetivos e são claros, e temos vindo a dizer isto nestes quase 40 dias de conflito, desde o primeiro dia que dissemos que não estava nos objetivos, nem está nos objetivos da Rússia tomar Kiev, como provado, uma ofensiva dirigida para Kiev. Por isso é o que os russos dizem desde o princípio. Os russos já estão em Kiev, não é? Portanto, estão no objetivo político principal. Desde o primeiro dia que dissemos, uma ofensiva dirigida para Kiev. A propaganda feita na Rússia contra a Ucrânia, contra sanções à Rússia e tudo, curiosamente, quem espalha aqui destas televisões às redes sociais é o Partido Comunista Português. Mas já a propaganda contra negros, contra muçulmanos, contra imigrantes em geral e tal, é a extrema-direita aqui em Portugal é que aproveita essa propaganda que
e que a espalha pelas redes sociais. Ora, o André Ventura, eu confesso que eu não sei dizer se ele é um idiota útil ou se está a jogar pelo outro lado de propósito, porque ele não é burro nenhum, e o Chega entrou para o anterior partido, ID, onde estavam importantes amigos de Putin, a começar pela Marine Le Pen, mas quando o ID se desfez por um desentendimento interno, depois o Chega foi formado outro partido e entrou para outro partido de quem? Outro partido formado por Viktor Orbán, que é o braço mais ativo da Rússia aqui na União Europeia. Durante uma série de tempo era o único, agora entretanto já há mais um, o Roberto Fico, mas aquele que valeu imenso para a Rússia foi o Viktor Orbán. Ora, o Viktor Orbán, é verdade que sozinho não conseguiu impedir ajudas da União Europeia à Ucrânia, não conseguiu impedir sanções da União Europeia à Rússia, mas teve um papel crucial de atrasar o mais possível. Ele fez aqui um papel que fazem alguns jogadores de futebol recomendados por treinadores, portanto, ensinados por treinadores. Há jogadores de futebol que em certas circunstâncias veem que um adversário pega na bola, começa a correr e que tem hipótese de ultrapassar a defesa, travam esse adversário de qualquer maneira. Se não conseguirem travar a bola, rasteiram, agarram a camisola, fazem qualquer coisa, impedem o jogador de avançar. Já sabem que isso vai dar livre, que o adversário continuará a ter, a equipa adversária continuará a ter a iniciativa, porque é marcado livre, mas até que seja marcado livre, dá tempo para o jogador que faz a falta, arranja tempo para a sua equipa se posicionar bem para a defesa, para se preparar, colocando-se nas posições certas para tornar difícil depois do livre resultar alguma coisa. Assim o jogador trava o outro em falta, arranja tempo para a sua equipa se preparar a defesa. Ora, foi isso que o Orbán é isso que o Orbán tem vindo a fazer aqui. Trava as ajudas à Ucrânia, trava as sanções. Portanto, são decretadas sanções, depois durante uma série de tempo sabe-se quais são essas sanções, mas as sanções não avançam, e entretanto a Rússia faz os seus contactos, arranja a forma de contornar e tal. Lá fazem contactos com empresas de outros países para que produtos não sejam vendidos diretamente daqui para a Rússia, mas sejam vendidos para outros países que depois vendem para a Rússia. A Rússia não vende diretamente para certos países, mas que envie para um lado, depois é transferido para o outro, depois vai para o destino. Portanto, o Orbán tem arranjado aqui tempo para a Rússia se organizar, e é claro que depois o Putin diz que as sanções não têm tido lá qualquer efeito, que a Rússia até está melhor do que alguma vez esteve. É completa falsidade. As sanções têm criado problemas grandes à Rússia, mas ainda assim o Viktor Orbán é um braço da Rússia aqui na União Europeia precioso, que tem travado as iniciativas da União Europeia, de forma a Rússia ter tempo para se ajustar e para se adaptar, e para que os efeitos sejam menos maus. Não deixam de ser maus, mas são menos maus para a Rússia. Portanto, é um braço, o Viktor Orbán é um braço precioso para a Rússia, tem feito um serviço precioso à Rússia, também espalha propaganda contra a União Europeia, disse recentemente que a Hungria não vai aprofundar as suas relações com a União Europeia, que a União Europeia pode até desaparecer, tem tantos problemas que é provável que desapareça, portanto não faz sentido a Hungria aprofundar as suas relações com a União Europeia. E realmente o maior risco de desaparecimento da União Europeia vem precisamente desse grupo político encabeçado pelo Viktor Orbán. Criou o Partido Patriotas pela Europa, para o qual entrou o Chega, para o qual entrou o Partido
o RN, Marine Le Pen, ambos estavam antes no ID, depois passaram para o Patriotas pela Europa. Ora, será que o André Ventura é tão burro que não percebeu ainda que o Viktor Orbán logo o Viktor Orbán, que ele é um braço da Rússia aqui dentro? Será que aí o André Ventura, que é tão esperto para a propaganda, para a publicidade e tal, que não percebeu que está a entrar ao entrar em partidos que jogam para o outro lado, ele está também a jogar para o outro lado? Ora, eu não vou aqui dizer que é uma coisa ou que é outra. Será que ele conscientemente joga para o outro lado, ou que é um idiota útil, ou que será que ele quer jogar pelo outro lado como o Viktor Orbán, que há quem jogue de alma e coração a favor do outro lado. Há aqueles que são amigos do Putin, são amigos do presidente chinês e que ganharam uma grande aversão às democracias e à União Europeia, e ao sistema da União Europeia, e preferem realmente que ganhe a Rússia nesta nova Guerra Fria, e que há aqueles que preferem mesmo que ganhe a Rússia e a China. Existem os idiotas úteis que estão a jogar pelo outro lado sem ter a noção disso, e ainda pode existir uma terceira categoria, que é uns que não estão nem por um lado nem pelo outro, estão só por si próprios, e não me espantará muito se o André Ventura estiver nessa categoria, nem de um lado nem do outro. Daquele lado vem-lhe uma propaganda e uma maneira de agir que resulta, que ele está a ver que resulta em Portugal, que ele está a ganhar mais e mais votos e mais popularidade, e portanto se este esquema para ele resulta, ele segue este esquema. Mas acredito que assim como na outra Guerra Fria existiram os idiotas úteis, nesta também existem os idiotas úteis. Não sei se não sei se o André Ventura é um dos idiotas úteis, se está a jogar de alma e coração pelo outro lado, ou se simplesmente não dá nem para um lado nem para o outro, está só a jogar por si próprio, achar que é indiferente esta nova Guerra Fria. Eu, é claro que não acho que é indiferente esta nova Guerra Fria, porque realmente acredito que há uma hipótese do Ocidente se unir tanto quanto é possível, e já é menos possível agora do que era há um ano atrás. Ainda assim, se o Ocidente, na medida em que é possível se unir, ainda tem hipótese, mas se desunir, acredito que vai ruir, e que esforços feitos durante muitos anos para construir esta Europa de liberdade e de democracia e de progresso vão ruir. Portanto, para mim esse é um assunto que está à frente dos outros todos, quer dizer, e é um assunto que eu realmente ponho à frente de discussões internas e de políticas internas, porque se a Europa ruir, Portugal vai estar muito mal. Sem a União Europeia, sem o euro, e com Rússia e China a terem cada vez mais e mais poder no mundo em que estamos, se realmente o Ocidente perder esta Guerra Fria, virão aí tempos muito negativos, virá aí uma fase muito negativa. Portanto, eu desejo realmente que o Ocidente não perca esta Guerra Fria. Acho que isso é fundamental,
E por isso, para mim, que o André Ventura jogue pelo outro lado, seja como idiota útil, seja como seja com de alma e coração, como o Viktor Orbán, ou seja, nem uma coisa nem outra, não quer saber, que é só ter sucesso aqui de uma maneira qualquer que seja possível, e tanto se lhe dá, que sejam uns ou outros a ganhar. Em qualquer caso, eu acho que ele está a jogar contra nós, contra a civilização ocidental, contra todos os esforços feitos durante tanto tempo para se conseguir liberdade, democracia e desenvolvimento, e portanto eu só posso ser contra. Ora, há quem diga, não se deve demonizar partidos novos que estejam a crescer, mesmo tenham determinados problemas ou defeitos, temos que ver quais os motivos que levam ao seu crescimento. Ora, aqui é claro, o motivo principal, de longe de todos, tem entrado muitos imigrantes, e aqui em Portugal também é um país de muitos turistas, e há pessoas que têm ficado mais e mais contra os estrangeiros. Há redes sociais que ajudam a que esse crescimento, esses sentimentos sejam, que se espalhem. Há partidos nacionalistas de extrema-direita que estão a aproveitar isso, e esses partidos ainda têm sido incentivados de fora, ainda foram ajudados a crescer, a ter propaganda que funcione. Há uma máquina de propaganda que envia para cá propaganda para eles aproveitarem e espalharem. Uma máquina de propaganda que acredito que é boa, que acredito que, se o Ocidente ganhar a Guerra Fria, estas matérias vierem a poder ser estudadas, se vai verificar que o Putin, aí é que ele é brilhante, não é tanto na estratégia militar. Agora, se ele por aí conseguir que aconteça o contrário do que aconteceu na outra Guerra Fria, se desta vez for o Ocidente a dissolver as suas instituições, a União Europeia, a NATO, que cada país se virar para dentro, porque o que interessa é só o próprio país, porque os outros países não interessam, porque de repente quem manda são nacionalistas. Se deixar de ser enviada ajuda para a Ucrânia, para qualquer outro país que seja atacado, não haverá hipótese de defesa aqui no Ocidente. Aí a Rússia avança à vontade. A Ucrânia tem resistido militarmente, porque é um país grande, tem-se batido bravamente, já experimentou o que é estar sob o domínio da Rússia, e há aí um trauma que o povo não quer repetir. E tem-se batido bravamente, mas também tem sido ajudado, porque se não fosse ajudado já se tinham acabado as munições, as armas, o dinheiro, e já teria colapsado a Ucrânia. Portanto, não há, o Trump disse agora que a Rússia era um tico de papel. Não é nada um tico de papel. A Ucrânia é um país grande, com vontade de se defender, e que tem sido ajudado por muitos. Mas atenção, houve uma grande ajuda, já perdeu. Vamos ouvir o que é que diz Donald Trump. Equipment to NATO. We're not spending any money, we're making money, but I don't want to talk about making. I want to talk about we're no longer involved with funding Ukraine, but we are involved with trying to stop the war and the killing. Ora, aqui está um amigo do Putin, da extrema-direita, que já é mais um amigo, tal como o Orbán, é mais um amigo precioso, neste caso ainda mais precioso, porque não se limitou a travar a ajuda à Ucrânia. Acabou mesmo com a ajuda à Ucrânia. Donald Trump acabou com a doação de munições, doação de armas, doação de dinheiro, que os Estados Unidos faziam menos que a Europa, doação de dinheiro ao Estado ucraniano. E acabou até com ajuda humanitária para que o povo da Ucrânia sofra menos. Portanto, os Estados Unidos, como disse Trump, deixaram todo gastar dinheiro com a guerra na Ucrânia. Portanto, uma grande ajuda que havia, um dos países que mais ajudava a Ucrânia deixou de ajudar. O problema para o Putin é que esse deixou, mas outros não deixaram.
A Marine Le Pen ainda não teve tanto sucesso como o Putin desejaria, a AfD ainda não teve tanto sucesso como o Putin desejaria, portanto há outros amigos da Rússia que ainda não tiveram o sucesso que o Putin desejaria, mas podem vir a ter. E portanto não é nada claro ainda. Eu penso que não é impossível que o Ocidente volte a ganhar esta Guerra Fria, não é impossível ainda, mas também não é nada impossível que ganhe a China e a Rússia. E podem ganhar da mesma forma que o Ocidente ganhou a do século passado. Pois no século passado foram os países da União Soviética que desfizeram a União Soviética. Aí não foi por propaganda, que não foi propriamente a propaganda feita pelo Ocidente, é porque aquilo realmente não resultou bem, eles desfizeram. Ainda acreditaram naquilo na Rússia durante umas 7 décadas, mas acabaram por deixar de acreditar naquilo. No entanto, aqui no Ocidente, se nós desfizermos a NATO, que resultou, que permitiu travar o avanço da União Soviética e manter paz na Europa durante uns 80 anos, se acabarmos com a União Europeia, que é uma experiência de sucesso, isso aí será um mérito inteiramente da propaganda da Rússia e da China, muito particularmente da Rússia, e é verdade, com a ajuda do problema da baixa natalidade, que é um problema típico de países desenvolvidos. Portanto, neste momento, eu penso que não é claro quem é que vai ganhar esta nova Guerra Fria, se é um lado, se é o outro, mas eu acho que não devemos diabolizar partidos novos que estejam a crescer só por serem novos e estarem a crescer e sem ver quais são os motivos que os fazem crescer, mas se esses partidos estão a jogar pelo outro lado nesta nova Guerra Fria, acho que os devemos diabolizar, sim senhor. Penso que isso justifica absolutamente que sejam diabolizados, e são partidos que estão a crescer tirando partido de um problema para o qual eles mesmos não têm qualquer solução, porque não têm, porque impedirem a vida dos imigrantes atiraria o país Portugal e o resto da Europa para uma crise enorme. Isso aí, há uns países que a natalidade é menos baixa que Portugal. Portugal é um dos casos mais graves, mas mesmo outros países que têm também natalidade baixa, em que a população está a cair também, também entrarão numa crise se realmente forem impedida a entrada de imigrantes. Portanto, estes partidos de extrema-direita no fundo, se fizerem aquilo que os seus apoiantes acreditam que eles farão, que é impedir a entrada de imigrantes, é isso que os seus apoiantes querem que eles façam, não é isso que eles dizem que vão fazer, mas é isso que os apoiantes querem que eles façam, que impeçam a entrada de imigrantes. E atenção, não basta que entrem só algumas pessoas altamente qualificadas. Que entrem algumas pessoas, alguns imigrantes altamente qualificados é bom, mas aqui em Portugal precisa absolutamente de pessoas para a agricultura, para irem para assentar tijolos, para a construção civil. Nós precisamos de pessoas pouco qualificadas atualmente, e se formos governados por algum partido que impeça isso, o país entrará numa crise. E se os países ocidentais se dividirem com os nacionalismos, acabarem com a União Europeia ou enfraquecerem imenso a União Europeia, NATO e tal, fica caminho aberto realmente para o expansionismo que a Rússia e a China querem. Portanto, quem vai ganhar esta Guerra Fria? Quem vai ganhar esta nova Guerra Fria? Não sei, mas eu sei é pelo lado em que eu estou. Estou mais uma vez pelo lado do Ocidente, de liberdade e democracia, e acho que
é do nosso interesse no Ocidente que volte a ganhar o Ocidente esta Guerra Fria, e para isso temos que, não basta ficarmos à espera que governos moderados que governem muito bem, não basta. Para isso é preciso que haja consciência, que as pessoas tenham consciência de que a Guerra Fria existe, que há quem esteja a jogar contra nós, uns de propósito, outros são idiotas úteis. É preciso que se perceba que há problemas que não têm solução fácil, nomeadamente a baixa natalidade, e para isso são precisas palavras. Eu acho que são precisas palavras. Não nos safamos só com governos bem intencionados e com pessoas competentes. Não chega. É preciso palavras, é preciso consciência que existe esta nova Guerra Fria, é preciso que exista a consciência que há problemas que não se resolvem facilmente, que não vão ser resolvidos rapidamente, como o da habitação, o problema da baixa natalidade, que precisamos de imigrantes, e portanto, contesto aqui as palavras dos senhores Presidente da Assembleia da República e Presidente da República, se bem que já apoio, e espero fazer um outro vídeo sobre isso, já apoio inteiramente palavras do senhor Presidente da República, umas palavras que eu vou deixar agora no fim. Espero fazer depois outro vídeo sobre isso. Quem gosta deste vídeo, peço que faça goste e subscreva o canal. Também quem não concorda, são muito bem-vindos comentários críticos aqui nesta página do YouTube. Estou aqui para viver e aprender. Quem tenha outras opiniões, pois opiniões construtivas, que sejam, podem escrever aqui na página do YouTube, que eu terei todo o gosto em as ler. Até breve, espero. O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético ou russo. Funciona como ativo. Eu não estou a dizer que haja uma aliança. Eu não estou a dizer que haja uma aliança baseada na amizade ou na cumplicidade económica, ideológica, doutrineira, não. Estou a dizer que, em termos objetivos, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa. Não houve sanções.